Então, na última aula, nós paramos nesse ponto aqui. Nós estávamos falando sobre a anatomia do sistema nervoso, especificamente sobre o sistema nervoso central, e nós falamos sobre a medula espinal no final da última aula. Então, nós vimos a morfologia externa e a morfologia interna da medula espinal. Esse foi o último tópico que nós abordamos, né? E aí eu comentei com vocês lá que a medula espinal, ela dá origem aos nervos espinais, a 31 pares de nervos espinais. E nós vimos como que esses nervos eles se originam aqui na medula espinal, qual é a relação deles com as estruturas da medula espinal, tá? Uma vez formados esses nervos, eles saem aqui da coluna vertebral por esses espaços que vocês estão vendo aqui, ó, chamados de forames intervertebrais. Esse que eu estou circulando aqui, né? Esses forames nós já estudamos eles quando a gente falou de sistema esquelético, né? Nós vimos que quando as vértebras se articulam, elas formam de cada lado da coluna esses orifícios chamados de forames intervertebrais. E é por esses forames que os nervos espinais passam. E aí cada um dos nervos vai para uma determinada parte do corpo, tá? Então aqui dá para ver isso também, né? Os nervos espinais passando. Uma outra coisa que nós já comentamos lá quando a gente falava de sistema esquelético é sobre os discos intervertebrais. E nós já vimos que um problema que não é raro, na verdade é comum de acontecer, é a pessoa ter isso aqui, ó, ter uma herniação num disco intervertebral, tá? Forma uma herniação, um prolapso desse disco. E esse prolapso ele pode se estender, né, posteriormente em direção ao canal vertebral. E ele pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó. O prolapso comprime a raiz do nervo espinal. E aí a pessoa vai sentir dor, né, em toda aquela região que esse nervo, o seu território de inervação, a pessoa vai sentir dor. Então, isso aqui é uma hérnia de disco, né? Então, um dos problemas que uma hérnia de disco pode causar é isso, comprimir o nervo e causar uma sensação de dor, não aqui no nervo. A pessoa não vai sentir a dor como se ela fosse nesse lugar. Ela vai sentir a dor lá no território de inervação, para onde esse nervo vai. E aí hoje em dia existem diversos tratamentos para lidar com isso aqui, depende da gravidade, né? Às vezes é necessário até mesmo cirurgia para resolver esse problema. E nós falamos no final da aula passada sobre a substância branca da medula espinal. E nós vimos que nós podemos dividir essa substância branca em regiões. Essa parte aqui na frente da substância branca a gente chama de funículo anterior. Depois aqui na lateral, o funículo lateral, e lá atrás o funículo posterior. E a gente já viu, né, que isso é substância branca. Aqui nós vamos ter axônios de neurônios mielinizados, né, e células da glia. E o que esses axônios, o que esses prolongamentos desses neurônios fazem aqui na substância branca? Bem, aqui nós vamos ter esses prolongamentos transportando informações, tá? E aqui vão se formar o que nós chamamos de vias da medula espinal. As vias espinais, ó. Vias espinais. Essas vias espinais, grosso modo, elas podem ser de 3 tipos. Existem o que nós chamamos de vias ascendentes. São vias onde eu tenho prolongamentos de neurônios levando informações da medula espinal em direção ao encéfalo. Tá? Então, por exemplo, a informação que veio dos receptores que estão na pele, por exemplo, essa informação veio pelos nervos, chegou na medula espinal e entra numa via ascendente, ela vai em direção ao encéfalo. Tá? Então, nessa figura, essas regiões que vocês estão vendo aqui numa cor meio cinza, por exemplo, que eu estou contornando aqui, ó, são regiões onde nós temos vias ascendentes. Então, por exemplo, o funículo posterior da medula espinal,
ele tem duas vias ascendentes muito importantes. Uma via chamada de fascículo grácil e uma outra via chamada de fascículo cuneiforme. Então essas duas vias, elas levam bastante informação, por exemplo, dos receptores da pele, né, em direção ao encéfalo, ok? Existem muitas outras vias aqui marcadas em cinza. Então essas são as vias ascendentes. Existem também as vias descendentes, tá? Vias onde as informações estão fluindo do encéfalo para níveis inferiores da medula espinal. E nessa figura, essas vias descendentes, elas estão marcadas em vermelho, né? Por exemplo, aqui, ó, essa região que eu estou circundando aqui, é chamado de trato córtico-espinal, tá? Trato córtico-espinal. Por quê? Porque ele vem do córtex cerebral para a medula espinal. Essa é uma via onde eu tenho axônios de neurônios trazendo informações. Esses axônios, eles vão acabar saindo daqui, entrando aqui na substância cinzenta e fazendo sinapses com aqueles neurônios que nós vimos que ficam aqui no corno anterior e que vão para onde? Vão para o músculo esquelético. Então esse trato córtico-espinal é um exemplo de uma via descendente, uma via que traz informações do encéfalo para a medula espinal. Você decide, por exemplo, contrair um músculo, fazer um movimento. Essa decisão, esse planejamento, esse movimento foi feito no teu encéfalo. Agora, quem vai executar esses comandos, quem vai ali mandar essas informações para que ocorra realmente a contração desses músculos, são neurônios que estão na medula espinal. Então eu tenho que trazer essa informação do encéfalo para a medula espinal. Então nós temos vias ascendentes, vias descendentes, tá? E nós temos também na medula espinal um terceiro tipo de via, que nós chamamos de vias de associação. São vias que vão conectar diferentes regiões dentro da própria medula espinal, tá? Elas vão estar limitadas à medula espinal. Elas não vão alcançar o encéfalo, elas vão ficar limitadas conectando diferentes regiões dentro da medula espinal. São vias de associação. Um outro ponto importante sobre a medula espinal é o que nós chamamos de meninges e os espaços meníngeos. O que são essas meninges? As meninges são membranas de tecido conjuntivo que vão revestir a medula espinal. Então, como eu já falei, a medula espinal ela é muito frágil, ela é feita de tecido nervoso, que é muito mole, muito frágil, e esse tecido nervoso não está em contato direto com o osso. Nós temos membranas que revestem a medula espinal, que isolam ela, separando ela dos ossos ali da coluna vertebral. E essas mesmas meninges que isolam, que revestem a medula espinal, na altura da coluna, elas têm um formato como se fosse um estojo, como se fosse um tubo. Quando chega na altura do forame magno, essas meninges elas se expandem e elas formam uma estrutura semelhante a uma touca, que reveste completamente o nosso encéfalo. Então, vamos falar dessas meninges. A primeira delas é a que fica, tem uma localização externa, aquela que fica por fora, vamos dizer assim. E ela é chamada de dura mater, é a que está nessa cor mais cinza escura. A dura mater é uma membrana de tecido conjuntivo e ela é a mais grossa, a mais resistente dessas membranas. E ela reveste completamente o sistema nervoso central. Então, lá dentro do crânio, você vai ter o que a gente chama de dura mater encefálica ou dura mater craniana, que vai revestir todo o encéfalo. Depois ela desce e forma um tubo. Tá? Aí você vai ter a dura mater espinal. Ela vai descer revestindo a medula espinal. Quando a medula espinal acaba na altura da vértebra L2, a dura mater ela continua, ela vai até lá na altura do osso sacro. Tá? Então ela forma um canal ali dentro. Então essa é a dura mater.
Depois nós vamos ter, embaixo da dura mater, tem uma outra membrana chamada de aracnoide mater. Tá? A aracnoide mater é uma membrana muito mais fina, muito mais frágil. Ela tem esse nome porque ela é esbranquiçada, parece teia de aranha. Ela fica então abaixo aqui da dura mater. E por fim, a terceira meninge é chamada de pia mater. A pia mater é a mais fina e a mais frágil delas. É uma camada muito fina, transparente, né, que está aderida à superfície do tecido nervoso. Então ela acompanha todo o relevo do sistema nervoso central, okay? Porque ela está aderida à superfície do tecido nervoso. E também nós temos aracnoide mater e pia mater na medula espinal, revestindo a medula espinal, mas também dentro da cabeça, revestindo, envolvendo o nosso encéfalo. Então são essas três membranas, as meninges. E a gente tem o seguinte, entre essas meninges nós vamos ter espaços, que nós chamamos de espaços meníngeos. Então, nós temos aqui, entre a pia mater e a aracnoide mater, nós temos um espaço chamado de espaço subaracnoide. Espaço subaracnoide. Espaço entre a pia mater e a aracnoide mater. Esse espaço, ele não é vazio, tá? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, nós temos vasos sanguíneos que se projetam para dentro desse espaço, mas principalmente nós temos nesse espaço subaracnoide um líquido chamado de líquido cerebroespinal. Líquido cerebroespinal, também conhecido como líquor. Esse líquido, ele vai ocupar esse espaço subaracnoide ao redor da medula espinal, e na cabeça também nós temos esse mesmo espaço subaracnoide ao redor do encéfalo. E esse espaço está todo preenchido por esse líquido. Tá? Esse líquido, para que ele serve, esse líquido cerebroespinal? Ele tem várias funções. Então ele vai estar ao redor de todo o sistema nervoso central, ele ajuda na nutrição do tecido nervoso, tá? Ele tem nutrientes, ele é produzido a partir do sangue. Então ele tem aqueles mesmos compostos que a gente encontra lá no sangue. Então ele tem aminoácidos, carboidratos, tá? Proteínas. Então ele contribui para a nutrição do tecido nervoso. Não é a única forma de nutrição, mas contribui. Ele contribui com a defesa imunológica do sistema nervoso, porque nesse líquido cerebroespinal nós temos células do sistema imunológico. E ele tem uma outra função bastante importante, que ele funciona como uma forma de proteção mecânica. Alguns livros vão dizer assim, que o líquido cerebroespinal, ele funciona como um coxim protetor. Toda vez que você toma um impacto, né, na cabeça, na coluna vertebral, essa onda de impacto, antes de alcançar o tecido nervoso, ela vai alcançar esse líquido cerebroespinal. E uma vez que essa onda de impacto alcança o líquido cerebroespinal, por causa das propriedades físicas ali do líquido, essa onda de impacto ela se espalha pelo líquido e isso protege o tecido nervoso. Tá? Então, líquido cerebroespinal. Uma coisa interessante sobre esse líquido é que ele está sendo sempre renovado. Tá? A cada 8 horas, mais ou menos, nós renovamos todo o nosso líquido cerebroespinal. Nós produzimos um líquido novo e absorvemos, né, reabsorvemos o líquido, entre aspas, aqui velho, de volta para o sangue. E por fim, aqui entre a aracnoide mater e a dura mater, nós temos um outro espaço chamado de espaço subdural. Esse espaço subdural, os livros vão dizer assim, que ele é um espaço virtual. O que isso quer dizer? Que ele é muito pequeno e ele fica só preenchido por uma película muito fina de líquido. E também a gente considera que entre a dura mater e os ossos aqui, as vértebras, nós temos um espaço chamado de espaço extradural ou espaço epidural.
E esse espaço, como vocês podem ver, ele vai ter vasos sanguíneos, né? Aqui em azul e em vermelho, são veias e artérias. E essa estrutura que está em amarelo, aqui preenchendo esse espaço epidural, é gordura. Então nós vamos ter também tecido adiposo ali, né? Preenchendo esse espaço epidural ou extradural. Tá? Ó. Falar um pouco rapidamente do que a gente chama de exploração aqui do espaço subaracnoide. Então, algumas vezes é necessário se acessar o espaço subaracnoide, aquele espaço onde a gente tem o líquido cérebro-espinal. Por exemplo, quando a pessoa tem uma suspeita de meningite, eu não estou falando aqui das meninges, né? As meninges são essas 3 membranas que revestem o sistema nervoso central. Uma meningite é uma inflamação dessas meninges. Essa inflamação, ela geralmente ocorre por conta de uma infecção. Essa infecção pode ser normalmente viral, mas ela também pode ser bacteriana e pode ser fúngica também, só que é menos comum. Quando é uma meningite viral, em geral, essas meningites virais, elas têm uma boa evolução, né? Não precisa fazer algum tratamento, é só tratamento com relação à dor e tudo mais, e o próprio organismo, o próprio sistema imunológico da pessoa geralmente dá conta de resolver essa infecção. As meningites bacterianas, elas são mais complicadas, elas precisam de uma intervenção, porque elas podem evoluir, tá? Então uma meningite, como as meninges estão muito perto do tecido nervoso, uma meningite pode evoluir para, por exemplo, uma encefalite, uma inflamação com infecção no tecido nervoso. Isso é muito perigoso. Então, essas meningites bacterianas, elas têm que ser tratadas, porque elas podem levar até a morte da pessoa. Ou a pessoa pode ficar se a pessoa não morrer, ela pode ficar com alguma sequela, pode ter um problema, sei lá, de visão, de audição, um problema motor. E como é que se faz para diagnosticar? Para saber, por exemplo, se uma pessoa tem uma meningite viral, que é um prognóstico melhor, ou se ela tem uma meningite bacteriana, que é um prognóstico não tão bom e que você tem que entrar com antibiótico. Para isso, é coletado um pouco daquele líquido cérebro-espinal e é feita uma análise nesse líquido. Esse líquido, normalmente, ele é transparente. Tá? Quando a pessoa tem uma meningite bacteriana, esse líquido ele muda de cor, ele fica esbranquiçado. Então, para coletar esse líquido, normalmente é introduzida uma agulha aqui, ó. Por exemplo, entre a vértebra L2 e a vértebra L3, ou pode ser entre L3 e L4, por exemplo, sempre abaixo da vértebra L2. Por que se dá preferência em colocar a agulha no espaço subaracnoide para coletar líquido cérebro-espinal abaixo da vértebra L2? Por quê? Porque a medula espinal, nós já vimos, ó, olha a medula espinal aqui, ó, terminando na altura da vértebra L2. As meninges, elas continuam ali dentro, né? A única exceção é a pia mater, tá? A pia mater, ela termina aqui na altura do cone medular. Abaixo do cone medular, só um minúsculo, esse fiozinho que vocês estão vendo aqui, ó, é a continuação da pia mater. Forma uma estrutura aqui chamada de filamento terminal, que vai até lá no cóccix. Então, sobra só esse filamento terminal, né? Mas a aracnoide mater e a dura mater, elas se continuam aqui, ó, formando aquele tubo que eu estava comentando. Então, a agulha é introduzida, ela vai atravessar a musculatura do dorso, né? Ela vai atravessar aqui os ligamentos que a gente tem ao redor ali da coluna vertebral, vai atravessar a dura mater, vai atravessar a aracnoide mater, e quando essa agulha entra no espaço subaracnoide, como esse líquido cerebroespinal que ocupa esse espaço tem uma pressão, então quando a agulha chega lá, o líquido cerebroespinal começa a gotejar aqui, ó. Começa a gotejar líquido. E aí o que se faz? Se coleta esse líquido. Tá? É coletado esse líquido e aí é feita uma análise, por exemplo, para verificar se a pessoa tem uma meningite bacteriana, que tipo de bactéria que é, para ver qual é o antibiótico, né, mais
adequado para a pessoa tomar. Okay? Então, meningite, inflamação nessas meninges. Não faz muito tempo, né, passou a fazer parte do calendário normal de vacinas no Brasil, vacina contra meningite. Até pouco tempo atrás você só encontrava essas vacinas em clínicas particulares e custava muito caro isso. Então hoje já tem, né, ali no nosso calendário normal de vacinação contra a meningite. Então é importante, pessoal, né, a gente levar as crianças para tomar as vacinas certas. Imagina, você tem uma criança, você não levar ela para vacinar e ela desenvolver uma meningite, essa criança pode morrer ou pode ficar com sequelas ali para o resto da vida. E às vezes uma vacina que essa criança tivesse tomado, uma vacina que é oferecida gratuitamente via SUS, né, teria resolvido esse problema. Então é importantíssimo a gente manter a vacinação das crianças e dos adultos também, a nossa vacinação, né? Ao longo da vida adulta existem vacinas que a gente tem que tomar também. Então sempre procurar lá a unidade básica de saúde, levar a carteirinha de vacinação e verificar se as suas vacinas estão em dia. Vacinação é uma coisa muito importante. Muitas doenças que eram terríveis no Brasil foram erradicadas por conta da vacinação. Tá? Não faz sentido a gente ter um passo atrás e não vacinar mais. Essas doenças, elas não estão ocorrendo hoje, não é porque elas desapareceram, elas não desapareceram. Os vírus, as bactérias estão por aí. A gente não vê mais tanto essas doenças hoje em dia por conta da vacinação. Se a gente parar com a vacinação, a gente vai voltar a enxergar essas doenças aparecendo, né? Isso é terrível, especialmente nas crianças, né? Então, a exploração. Uma outra coisa que é comum é uma exploração do espaço epidural ou extradural, para fazer um tipo de anestesia, né? Já ouviram falar anestesia epidural? Então, na anestesia epidural, a agulha é colocada no espaço epidural e o anestésico é liberado aqui. Esse anestésico se difunde e vai anestesiar aqui, ó, a raiz do nervo espinal. Então, o território de inervação desse nervo aqui, a pessoa vai ter uma anestesia nessa região. Pode ser feita uma interferência lá, uma cirurgia, um procedimento, e a pessoa não vai ter dor, porque foi feita uma anestesia bem aqui, ó, na raiz do nervo. Isso são as anestesias epidurais. Tá? Aquela anestesia do tipo raquidiana é dessa mesma forma, coloca a agulha só que no espaço subaracnoide e libera o anestésico aqui, ó. Então libera o anestésico, aqui dentro tem uma tosseira de raízes nervosas que não estão sendo mostradas, esses nervos que estão aqui formam aquela cauda equina que nós comentamos na aula passada, e esses nervos eles vão para a região, né, do quadril, região inferior do abdômen, membro inferior. Então você consegue anestesiar toda essa região, parte inferior do abdômen, do quadril, membro inferior, fazendo uma anestesia do tipo raquidiana. Tá? Então, assunto de medula espinal, pessoal, era isso aí. Vamos continuar agora, nós já falamos sobre a medula espinal, vamos falar agora sobre o encéfalo, tá? Falar sobre o encéfalo. Então tá aqui, ó, um desenho esquemático do encéfalo. Nós já vimos isso, que o encéfalo ele é dividido em algumas partes. Deixa eu pegar um modelo de encéfalo que eu estou aqui. Então isso aqui é um modelo anatômico, né, em tamanho natural, de um encéfalo humano. Então essa parte superficial aqui, ó, toda ondulada, vamos dizer assim, se chama telencéfalo, é a maior parte do encéfalo. Essa região que fica aqui na região da nuca, essa estrutura que fica na região da nuca, é chamado de cerebelo. A porção do telencéfalo que fica na altura do osso occipital é o cerebelo. Se a gente faz um corte, né, um corte sagital mediano, nós vamos conseguir observar lá dentro. Aqui embaixo, ó, o tronco encefálico e bem no meio o diencéfalo, bem aqui no meio. Então essas são as grandes regiões
do encéfalo. Aqui está mostrando um outro esquema em que a gente consegue ver o encéfalo aqui dentro do crânio e aqui dentro da coluna vertebral a medula espinal. E a gente percebe que a medula espinal é uma continuação do encéfalo, ela está conectada ao encéfalo. Aqui é na fotografia no cadáver. Então nós vamos começar falando pelo tronco encefálico. A gente vai começar a estudar o encéfalo de baixo para cima nós vamos. Vamos começar pelo tronco encefálico. Então, primeiro, localização. O tronco encefálico é a porção inferior e anterior do encéfalo, tá? Porção inferior e anterior. Quais são as partes do tronco encefálico? Ele tem 3 partes. A parte inferior dele, que está em vermelho aqui, é o bulbo. O bulbo, ele se conecta com a medula espinal. Aonde começa um e termina o outro? Tá? É uma linha meio que arbitrária, na verdade, colocada na altura do forame magno. Então, até a altura do forame magno é o bulbo. Abaixo do forame magno, medula espinal. Tá? Outra parte do tronco encefálico é a ponte. A ponte é a porção que fica no meio, tá? Parte no meio. Parte média aqui, né? A ponte. E também é a parte mais calibrosa. E a parte superior do tronco encefálico é o mesencéfalo. Mesencéfalo. Esse mesencéfalo vai se conectar aqui com o diencéfalo. Então, os limites. O limite inferior do tronco encefálico é o forame magno. O seu limite superior é o diencéfalo. Ele vai até a altura do diencéfalo. Atrás do tronco encefálico, essa estrutura que fica atrás do tronco encefálico, é o cerebelo, tá? O cerebelo. E aqui na frente dele vai ficar uma parte do osso esfenoide, né? Ele fica encostado ali no osso esfenoide. Nessa imagem, nós estamos olhando o encéfalo de frente, tá? Sim, olhando na verdade por baixo, né? A gente está olhando ele por baixo aqui, na verdade. É uma vista inferior e a maior parte aqui, essa parte anterior do telencéfalo foi removido. Então a gente consegue observar aqui de novo. Ó. Aqui embaixo o bulbo, no meio a ponte e aqui em cima o mesencéfalo. Ó. Muito pouco do mesencéfalo dá para a gente observar olhando, né, assim, externamente no encéfalo. Só aqui, essa pequena região aqui em cima, eu consigo observar no mesencéfalo. A maior parte do mesencéfalo nós só vamos conseguir observar em corte mesmo, fazendo um corte do encéfalo. Uma coisa muito importante quando a gente fala de tronco encefálico é a relação entre o tronco encefálico e os nervos cranianos. Então nós já comentamos que nós temos os nervos espinais e os nervos cranianos. Os nervos cranianos são aqueles nervos que se conectam diretamente com o encéfalo. E nós já vimos que nós temos 12 pares de nervos cranianos. E desses 12 pares de nervos cranianos, 10 deles se conectam no tronco encefálico. Então esses cordões que estão representados em amarelo aqui, ó, são os nervos cranianos que se conectam no tronco encefálico. 10 dos 12 pares de nervos cranianos se conectam com o tronco encefálico. E aí a gente percebe, né, que o tronco encefálico ele está conectado com a medula espinal, né? E ele está conectado com 10 dos 12 pares de nervos espinais. Só 2 pares de nervos não se conectam com o tronco encefálico. Aí fica fácil a gente entender que a maior parte das informações que está chegando no encéfalo ou que está saindo do encéfalo passa pelo tronco encefálico. As informações que estão vindo da medula espinal para o encéfalo, elas vão chegar primeiro no tronco encefálico. As informações que estão indo do encéfalo para a medula espinal vão ter que passar pelo tronco encefálico. As informações sensitivas que estão vindo desses 10 pares de nervos cranianos vão chegar primeiro no tronco encefálico. As informações que o encéfalo está mandando através desses 10 pares vão sair passando pelo tronco encefálico.
Então, o tronco encefálico é uma região muito importante de chegada e de saída de informações do encéfalo. Aqui é uma outra imagem mostrando o tronco encefálico e mostrando os nervos cranianos, como eles se conectam aqui com o encéfalo. Tá? Agora, como que é a estrutura interna do tronco encefálico? Como que é o arranjo na substância branca e na substância cinzenta? Nós vimos, que lá na medula espinal, a substância cinzenta ela fica interna e a substância branca fica externa. E nós vimos que a substância cinzenta da medula espinal ela está toda organizada, formando aquele H medular. Tá? Aqui no tronco encefálico isso muda. Aqui também a substância cinzenta está interna e a substância branca está externa. Só que a substância cinzenta aqui, ela não está toda agrupada, ela não está toda conectada. A substância cinzenta aqui, ela fica fragmentada em várias porções. E essas porções nós chamamos de núcleos nervosos. Por quê? Porque são porções agregados, acúmulos de substância cinzenta que vão ficar cercados, vão ficar mergulhados na substância branca. Então essa imagem que eu estou mostrando, essas regiões mais arredondadas aqui, mais volumosas, são acúmulos de substância cinzenta no tronco encefálico, são núcleos nervosos do tronco encefálico. Então nós temos no tronco encefálico muitos núcleos nervosos, sabe? Uma quantidade muito grande. Nessa imagem não está mostrando todos os núcleos nervosos, está mostrando só núcleos nervosos que têm relações aqui com nervos cranianos. Então vocês podem ver, eu tenho o núcleo e essa faixa que sai do núcleo acaba dando origem ao nervo craniano. Tá? Então eu tenho o neurônio aqui, o corpo do neurônio no núcleo e os axônios dele participando da formação de um nervo craniano. Todas essas regiões mais arredondadas aqui, mais volumosas, são núcleos nervosos. Então tem vários outros núcleos nervosos dentro do tronco encefálico e que não estão representados aqui. E aqui é bem interessante, Então nós temos aqui, na substância cinzenta do tronco encefálico, núcleos nervosos que estão relacionados com os nervos cranianos, mas nós temos outros núcleos nervosos. E uma coisa interessante é que no tronco encefálico nós temos neurônios que controlam funções que são vitais, funções que são indispensáveis à nossa sobrevivência. Por exemplo, nós temos um conjunto de núcleos nervosos no tronco encefálico que nós chamamos de centro cardiovascular. Então, os neurônios nesses núcleos, eles vão ter um papel muito importante no controle da nossa pressão arterial, um controle do funcionamento do coração, do batimento cardíaco, da frequência de batimento, da força de batimento. Então esses neurônios são importantíssimos para manter o nosso sistema circulatório funcionando. Se esses neurônios do centro cardiovascular param de funcionar, a gente perde a capacidade de controlar pressão arterial, batimento cardíaco. Tá? E isso é uma coisa que é incompatível com a nossa sobrevivência. Nós temos também no tronco encefálico núcleos nervosos que vão formar uma estrutura chamada de centro respiratório. E esses neurônios do centro respiratório vão controlar a nossa respiração, vão ajustar a nossa frequência respiratória. E isso é uma coisa vital, isso é indispensável à nossa vida. Então, o tronco encefálico está relacionado com funções vitais, funções indispensáveis à nossa sobrevivência. Tá? Nós temos no tronco encefálico também outros centros, o centro da tosse, o centro do vômito, são neurônios que estão no tronco encefálico, que coordenam esses reflexos, que são importantes também. Tá? Nós temos uma estrutura que começa no tronco encefálico e se estende até o diencéfalo, chamada de substância reticular. Essa substância reticular, ela contém neurônios que são muito importantes para ajustar o grau de atividade no nosso córtex cerebral. Essa substância reticular vai
formar uma estrutura chamada de sistema ativador reticular ascendente, também conhecido como SARA, tá? E esse sistema ele é importante para ajustar, né, a ativação do nosso córtex. Quando o nosso córtex cerebral ele é mais estimulado por esse sistema, ele fica mais ativo. Isso faz com que você esteja em alerta, em vigia. E quando esse sistema diminui a sua ativação, isso vai reduzir a ativação do córtex cerebral, né? Vai reduzir a ativação do córtex cerebral. Isso é importante para o sono. Não, aqui é o seguinte, foi perguntado ali. Essas partes mais volumosas que eu circulei aqui, por exemplo, são núcleos nervosos, tá? São núcleos nervosos, eu estou contornando núcleos nervosos. Essas faixas, por que tem núcleos aqui que estão em azul e núcleos que estão em vermelho? Os que estão em azul têm função sensitiva, os que estão em vermelho têm funções motoras, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho um neurônio que o corpo dele está aqui e o axônio dele sai aqui, e nesse caso vai lá para músculos da mastigação, vai controlar músculos da mastigação. Eu tenho um neurônio que o corpo dele está aqui, ele tem um prolongamento que vai para cá, e ele tem um outro prolongamento que vem aqui e faz sinapse com outro neurônio que está aqui. Aí o axônio dele vai para outros lugares, tá? Então, essas partes mais arredondadas são núcleos nervosos. E essas partes alongadas realmente ajudam a formar a substância branca do tronco encefálico. Na substância branca do tronco encefálico, nós vamos ter prolongamentos de neurônio que vieram da medula espinal, que estão atravessando o tronco encefálico e indo em direção a níveis superiores no encéfalo. Nós vamos ter na substância branca do tronco encefálico também prolongamentos de neurônios que vieram lá de níveis superiores, vieram lá, por exemplo, do telencéfalo e estão passando aqui por dentro, tá? Nós temos aqui, na substância branca, axônios que estão saindo do cerebelo ou indo para o cerebelo e assim por diante. Então, na substância branca do tronco encefálico, tem axônios que estão indo em todas as direções, da medula para o encéfalo, do encéfalo para a medula, que estão indo do cerebelo para o tronco encefálico, do tronco encefálico para o cerebelo e assim por diante, tá? Então, muito importante o tronco encefálico, esse controle que ele faz, né? Essa substância reticular do tronco encefálico, formando esse SARA, é muito importante para ajustar o grau de ativação do córtex cerebral. Isso é importante para a atenção, para a vigília, é importante para o sono, porque você precisa diminuir o grau de atividade no córtex cerebral para você entrar no sono, para você adormecer. Enquanto você está dormindo, você tem atividades, né? Mas para você adormecer, você precisa diminuir esse grau de ativação do córtex cerebral. Por isso que se você quer dormir, mas você fica mexendo no computador, no celular, mexendo no você está estimulando o teu córtex cerebral, você está tendendo a ativar ele, né? E para você dormir, você tem que ficar num lugar mais tranquilo, repouso, com uma iluminação menor, não é? Para você diminuir a ativação do teu córtex e conseguir dormir, ok? E assim por diante. Uma outra estrutura importante na altura do tronco encefálico é o que nós chamamos de quarto ventrículo. Quarto ventrículo. Então aqui, quatro, né? Então nós temos 4 cavidades dentro do nosso encéfalo, que nós vamos chamar de ventrículos encefálicos. São 4. Dessas 4 cavidades, uma delas é esse quarto ventrículo. O quarto ventrículo é essa região aqui, ó. É esse espaço entre o tronco encefálico na frente e o cerebelo atrás. Então, esse pequeno espaço entre o tronco encefálico e o cerebelo é o quarto ventrículo. O terceiro ventrículo fica na altura do diencéfalo. E os outros 2 ventrículos vão ficar dentro do telencéfalo. Então nós temos
4 dessas cavidades. Esses ventrículos encefálicos, eles não são cavidades vazias, não. Eles ficam preenchidos por aquele líquido cérebro-espinal, né? E, na verdade, é aqui dentro dos ventrículos que esse líquido cérebro-espinal é produzido. Essa estrutura que está em vermelho aqui, ó, dentro do quarto ventrículo, é um tecido chamado de plexo corioide. Esse plexo corioide é um tecido que filtra o sangue e, a partir da extração de determinadas substâncias do sangue, ele produz aquele líquido cérebro-espinal. E aí o líquido cérebro-espinal ele sai aqui do quarto ventrículo e passa para o espaço subaracnoide. E aí ele circula em todo o espaço subaracnoide. E lá, né, na parte mais aqui superior do encéfalo, na aracnoide mater, tem estruturas ali chamadas de granulações aracnoides, e essas granulações pegam esse líquido e devolvem ele para o sangue. Então, o plexo corioide produz o líquido e lança no espaço subaracnoide. As granulações aracnoides pegam o líquido cerebroespinal e devolvem isso tudo para o sangue. Então, eu tenho sempre produção e reabsorção. Isso causa uma contínua renovação do líquido cerebroespinal, de tal forma que, mais ou menos a cada 8 horas, todo o volume de líquido cerebroespinal foi trocado, foi renovado. Tá? Então, voltando lá. Nessa imagem, aqui nós estamos olhando de frente. Então, eu tenho aqui o tronco encefálico, atrás dele o cerebelo. Tá? Aqui a gente está olhando por trás e um pedaço do cerebelo foi cortado, para a gente observar o seguinte, ó, esse espaço aqui, ó, ele tem um formato de losango, né? Mas é um espaço bem raso, não é muito grande. É chamado de quarto ventrículo, tá? Quarto ventrículo. Aqui dá para a gente ver o quarto ventrículo. O terceiro ventrículo, como eu disse, fica aqui, ó, na altura do diencéfalo. Existe um pequeno canal, ó, chamado de aqueduto do mesencéfalo. Esse aqueduto é um canal que passa por dentro do mesencéfalo. Aqui embaixo é o bulbo, no meio é a ponte, em cima é o mesencéfalo. Então esse pequeno canal chamado de aqueduto do mesencéfalo vai conectar o terceiro ventrículo, que está no diencéfalo, com o quarto ventrículo, que está aqui entre o tronco encefálico e o cerebelo. Então eu falei assim, de uma maneira bastante geral do tronco encefálico. Falei da localização, das partes, dos limites, falei um pouco da distribuição da substância branca, da substância cinzenta, falei da relação do tronco encefálico com o cerebelo, ali formando o quarto ventrículo. Agora vamos rapidamente fazer um estudo de cada uma das 3 partes do tronco encefálico. Quais são as principais estruturas que a gente pode destacar no pouco tempo que a gente tem aqui e que formam, né, que fazem parte das 3 partes do tronco encefálico. Vamos começar falando do bulbo. Tá? Nessa imagem, a gente está olhando o tronco encefálico de frente. Essa porção só aqui embaixo é o bulbo. Tá? É o bulbo. Primeira coisa que chama a nossa atenção na face anterior do bulbo. Essas 2 faixas que vocês estão vendo aqui, ó. Então, tem uma desse lado, aqui, ó, opa, e tem uma do outro lado. Isso aqui são as pirâmides do bulbo, tá? Pirâmides do bulbo. Tem uma de cada lado. Nessas pirâmides, nós temos axônios de neurônio. São neurônios cujos corpos estão aqui, ó, lá no córtex cerebral. Então, o corpo do neurônio está no córtex cerebral. E o axônio vem passando aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. O axônio vem lá do córtex de uma determinada, passa por aqui, passa por dentro e entra aqui na pirâmide. Vai formar uma via nervosa chamada de trato córtico-espinal. Córtico-espinal, ou seja, vai do córtex cerebral na medula espinal.
E esse trato córtico-espinal, esses neurônios ali do trato córtico-espinal, eles controlam os movimentos, eles controlam a musculatura esquelética, tá? E quando esses neurônios do trato córtico-espinal passam aqui pelo bulbo, eles formam essas duas saliências chamadas de pirâmides do bulbo. E uma coisa interessante é que aqui, ó, logo antes do bulbo terminar, né? Antes dele terminar na medula espinal, nós temos uma região chamada de decussação das pirâmides. O que é isso? A gente vê na parte anterior do bulbo essa marca aqui, esse risco. Esse risco se chama fissura longitudinal, fissura mediana anterior, fissura mediana anterior, igual na medula espinal. Tá? Só que nessa região, essa fissura mediana anterior, ela é interrompida, você não tem ela ali, porque aqui tem a decussação das pirâmides. O que é essa decussação? Nesse lugar aqui, ó, esses axônios do trato córtico-espinal que eu estava explicando, o que eles fazem? Eles vêm e eles passam para o outro lado e entram no outro lado da medula espinal. Então, os neurônios que vieram do lado direito aqui do encéfalo, tá? Vão entrar aqui na pirâmide direita. Mas na decussação das pirâmides, vão passar para o lado esquerdo e vão entrar na medula espinal no lado esquerdo. E isso explica o porquê que o lado direito do encéfalo controla movimentos no lado esquerdo do corpo, por conta dessa decussação das pirâmides. A mesma coisa acontece do outro lado. Então, os neurônios começam lá no córtex cerebral, vêm, passam por aqui, entram na pirâmide, na decussação passam para o outro lado. Então, neurônios que estão no lado esquerdo aqui vão acabar controlando movimentos no lado direito do corpo. Tá? Então, aqui na decussação das pirâmides você tem essa troca, essa mudança de lado. Ok? E quando a gente olha nessa imagem, a gente está vendo o tronco encefálico por trás. Aqui é uma vista posterior, né? Olha o cerebelo. Na parte posterior do cerebelo, do bulbo, né? Na parte posterior do bulbo, nós vemos aqui onde terminam duas vias importantes lá do funículo posterior da medula espinal, que eu acabei de mostrar para vocês lá. O fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Lembra que eu disse que essas duas porções aqui formam lá o funículo posterior da medula espinal. Sobe pela medula espinal, trazendo o quê? Informações sensitivas. E vão terminar aqui nessa altura do bulbo, fazendo sinapse aqui, formando outra via que vai levar essa informação lá em direção ao encéfalo. E na ponte? Voltando a olhar o tronco encefálico de frente, a ponte é a parte média aqui do tronco encefálico. Fica no meio, fica entre o bulbo e o mesencéfalo. É a parte mais volumosa do tronco encefálico. Na parte anterior da ponte, quando a gente olha a ponte de frente, por exemplo, deixa eu montar esse modelo aqui, ó. Quando a gente olha assim a ponte de frente, ó, nós percebemos que ela tem estrias transversais. Ela tem estrias nesse sentido aqui, ó, de um lado para o outro. Por que a gente tem essas estrias transversais? Porque aqui na ponte nós temos fibras nervosas que estão passando de um lado para o outro e que estão conectando um lado do cerebelo com o outro lado do cerebelo, tá? O cerebelo é dividido em duas porções, dois hemisférios cerebrais. Então eu tenho o hemisfério cerebelar direito e o hemisfério cerebelar esquerdo. E existem fibras nervosas que conectam esses dois hemisférios. E essas fibras passam aqui, ó, pela ponte, conectando um hemisfério cerebelar com o outro. E aí o que acontece? Nas bordas aqui, essas fibras, elas se juntam e formam uma estrutura chamada de braço da
ponte. Essas fibras se juntando, formando o braço da ponte, e depois esse braço da ponte vai formar essa estrutura aqui e vai conectar lá no cerebelo, tá? Então essa é uma importância da ponte, o fato dela ter essas fibras que conectam os dois lados do cerebelo. E em cima da ponte, né, bem no meio aqui da ponte, a gente tem uma depressão bem rasa, chamada de sulco basilar. Fica aqui, ó, esse sulco basilar. Ó. Chama sulco basilar porque ele aloja uma artéria chamada de artéria basilar. E essa é uma artéria extremamente importante para levar o sangue com oxigênio, com nutrientes para o encéfalo. É muito complexo quando uma pessoa tem um problema nessa artéria, por exemplo, um aneurisma, uma lesão na artéria basilar, é um problema bastante complexo. E o mesencéfalo? O mesencéfalo é uma porção bem pequena. Quando a gente olha o encéfalo de frente, assim, ó, por baixo, na verdade, né? A gente vai conseguir ver só essas duas pequenas regiões aqui, ó, essas duas estruturas. Ó. Tem um desse lado, que eu estou contornando, e vai ter do outro lado aqui também, ó. Bem onde eu estou contornando. Isso é o que nós chamamos de pedúnculo cerebral. Nesse pedúnculo cerebral nós temos fibras nervosas passando. Por exemplo, aqueles axônios que eu disse que descem, passam aqui pelos pedúnculos cerebrais, passam por dentro da ponte e vão vir parar aqui nas pirâmides. E que depois, na decussação, vão passar para o outro lado da medula espinal. Tá? Então, olhando o mesencéfalo de frente, vamos dizer, as estruturas que a gente consegue perceber aqui são esses pedúnculos cerebrais. Quando a gente olha o mesencéfalo por trás, uma vista posterior, o que chama a atenção da gente são essas 4 bolinhas, essas 4 saliências arredondadas aqui, que são os colículos. Então nós temos 2 colículos superiores, um de cada lado, e 2 colículos inferiores. Os colículos superiores, eles estão relacionados com a visão, tá? Eles fazem parte do sistema da visão. Enquanto que os colículos inferiores estão relacionados com a audição. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui no meio dos colículos, ó, entre os colículos superiores, isso aqui não é do mesencéfalo. Isso aqui é uma parte do diencéfalo. Isso aqui é uma glândula chamada de glândula pineal. Tá? A gente vai falar dela um pouquinho mais para frente. Quando a gente faz um corte no mesencéfalo e olha ele por dentro, tem uma estrutura bem importante dentro do mesencéfalo. Então isso aqui é um pedúnculo cerebral, tem um de um lado, do outro, e essas faixas escuras, bem na base dos pedúnculos cerebrais, é o que nós chamamos de substância negra. Tem uma de cada lado, essa faixa mais escura. Por que ela é mais escura? Porque ali nós temos neurônios que produzem melanina. A melanina é aquele pigmento que dá cor para o nosso cabelo, dá cor para a pele, dá cor para a íris do nosso olho, tá? Então esses neurônios eles produzem melanina e eles acabam tendo uma cor mais escura. E o que é bastante importante sobre esses neurônios é que eles estão relacionados com o controle dos movimentos. E a morte de neurônios da substância negra do mesencéfalo está relacionado com a doença de Parkinson. Já viram falar da doença de Parkinson? Vocês se lembram que um sinal, um sintoma que a pessoa tem na doença de Parkinson são tremores, né? Então isso tem a ver com a morte desses neurônios da substância negra do mesencéfalo. A pessoa vai perdendo o controle motor e vai desenvolvendo aqueles tremores. Tá? Existe tratamento no começo para diminuir a velocidade com que a doença vai avançar, mas infelizmente a gente ainda não tem uma cura para essa doença. Tem cirurgias, tem vários tratamentos, né? Mas uma cura total e definitiva ainda não existe para a doença de Parkinson. Existem muitas outras estruturas aqui no mesencéfalo, né? Essas 2 regiões arredondadas aqui são chamadas de núcleos rubros, estão relacionados
com o controle dos movimentos também. Essa região aqui, ó, no meio, é aquele aqueduto do mesencéfalo, né? O aqueduto do mesencéfalo, eu comentei. Ao redor do aqueduto do mesencéfalo tem uma substância cinzenta aqui chamada de substância periaquedutal. Essa substância periaquedutal tem várias funções. Por exemplo, uma parte dessa substância periaquedutal está relacionada com o comportamento de medo, né? Com as reações que a gente tem ao medo, por exemplo. Mas tem muitas outras coisas, muitas outras funções. Então deu para a gente ter uma ideia da importância, né, do tronco encefálico, o fato dele controlar, ele está relacionado com muitas funções. Vamos falar agora rapidamente do cerebelo. Tá? Cerebelo. Então, primeiro, a localização do cerebelo. Essa região que eu estou contornando aqui é o cerebelo. Ele fica localizado posterior ao tronco encefálico. Né? Ele está assentado lá naquela fossa cerebelar do osso occipital. Quais são os seus limites, então? Superiormente, o limite superior dele é com o telencéfalo. Isso aqui já é telencéfalo. Anteriormente, com o tronco encefálico. Posteriormente, aqui atrás, com o osso occipital. O cerebelo ele se conecta com o tronco encefálico por 3 pares de estruturas, que são os pedúnculos cerebelares. Então, a gente tem o pedúnculo cerebelar inferior, é esse aqui. Esse pedúnculo cerebelar inferior vai conectar o cerebelo com o bulbo. Tá? O pedúnculo cerebelar médio é esse aqui, ó. A continuação dele vai formar o braço da ponte, né? E aqui a gente tem uma conexão, então, do cerebelo com a ponte. E o pedúnculo cerebelar superior vai conectar o cerebelo com o mesencéfalo. Tá? Então, o cerebelo se conecta com o tronco encefálico por esses 3 pares de pedúnculos. Tem os 3 de um lado e tem do outro lado também. Quais são as funções do cerebelo? O cerebelo tem funções motoras, tá? Basicamente funções motoras. Ele está relacionado então com o equilíbrio, ou seja, a capacidade que a gente tem de manter a nossa postura. Mesmo você subindo uma rampa, descendo uma rampa, você consegue se manter em pé, você consegue se equilibrar sobre os seus pés. Isso é uma função do cerebelo, né? Para você se equilibrar sobre uma bicicleta, manter a bicicleta, não é, na sua posição, a sua velocidade, você precisa muito do teu cerebelo, né? Então a manutenção da postura bípede ereta, você está parado em pé, para você manter essa postura bípede ereta que nós adotamos, envolve a atuação do cerebelo, o tônus muscular. O que é o tônus muscular? A gente já falou isso, os músculos eles nunca ficam completamente relaxados. Os nossos músculos sempre vão ter um certo grau de contração. Isso é o tônus muscular. Agora, esse tônus pode ser maior ou menor. Você pode ter um tônus onde o músculo tem um grau maior de contração, onde ele fica um pouco mais relaxado. Quem vai ajustar esse tônus é o cerebelo. Tá? Esse tônus é importante para você manter a tua postura, é importante para o funcionamento do músculo, para ele gerar força. Okay? O cerebelo é muito importante para a coordenação motora. Por exemplo, a nossa capacidade de fazer movimentos complexos e diferentes com cada uma das mãos ao mesmo tempo. Por exemplo, o movimento que a gente faz para abotoar uma camisa. Você está fazendo movimentos diferentes com cada uma das mãos ao mesmo tempo. Os movimentos que uma pessoa faz para tocar um instrumento musical. A pessoa pode estar fazendo movimentos complexos, diferentes, com cada uma das mãos ao mesmo tempo. Isso envolve muito o cerebelo para fazer essa coordenação motora. O cerebelo também é importante para o aprendizado motor. Vocês já devem ter reparado que quando você começa a, por exemplo, praticar um esporte, né?
Você começa a tocar um instrumento musical. No começo é difícil, você tem que se concentrar muito para acertar os movimentos, né? Do jeito que eles têm que ser feitos. Mas com o tempo, se você vai treinando, cada vez vai ficando mais fácil você executar aqueles movimentos. Até um ponto em que aquilo fica automático. Você não precisa mais ficar se concentrando para executar aqueles movimentos, né? A mesma coisa dirigir um carro. No começo você tem que ficar pensando, a seta, o volante, o pedal do acelerador, o pedal do freio, o pedal da embreagem e tudo isso. Com o tempo isso vai ficando, né, com a prática, isso vai ficando cada vez mais fácil. Isso é o que a gente chama de aprendizado motor. É a capacidade da gente ir executando uma ação motora cada vez de forma mais refinada, com menos esforço, né? Com um esforço consciente cada vez menor. Você vai automatizando isso. Isso é aprendizado motor. Hoje, alguns autores falam que o cerebelo tem um papel em outras formas de aprendizado, não só aprendizado motor. Então já tem autores que falam que o cerebelo é importante para formas de maneira mais ampla, outras formas mais gerais de aprendizado. E também se sabe já que o cerebelo é importante para o planejamento dos movimentos. Antes de você executar um movimento, o teu sistema nervoso planeja aquele movimento. Então já se sabe que o cerebelo tem uma função até não só na execução do movimento, mas ele tem função já no planejamento do movimento. Quais são as partes do cerebelo? Como eu disse, nós temos 2 hemisférios cerebelares. A gente pode ver que o cerebelo tem aqui, uma grande massa de um lado, um hemisfério cerebelar esquerdo, do outro lado um outro hemisfério, que seria o hemisfério cerebelar direito. E essa região aqui no meio, essa região que conecta os 2 hemisférios cerebelares, nós chamamos isso de verme do cerebelo, tá? Então isso aqui é o verme do cerebelo. Essa parte no meio que conecta os 2 hemisférios cerebelares. E nós podemos dividir cada hemisfério em 3 porções, em 3 lobos. Então em cada hemisfério, essa parte mais anterior é o lobo anterior. A maior parte, que está em verde aqui na figura, é o lobo posterior. E a menor parte, essa parte que está em azul aqui, é o que a gente chama de lobo flóculo nodular. Estranho esse nome, né? Existem outras formas de dividir o cerebelo, mas isso é detalhe, por enquanto. Como que é a estrutura do cerebelo? Como que é o arranjo da substância branca e da substância cinzenta? Aqui a gente vai ter uma mudança de padrão. Por enquanto a gente viu, tanto no tronco encefálico quanto na medula espinal, nós vimos que a substância branca ela fica localizada externamente e a substância cinzenta fica localizada internamente. Aqui no cerebelo é o contrário. Nós temos substância cinzenta externamente. Então, a superfície do cerebelo é formada por substância cinzenta. É isso que dá para reparar nessa imagem. Essa imagem é um corte de cerebelo e a gente consegue ver que a superfície dele é mais escura, tá? É mais escura. Então isso aqui é o que a gente vai chamar de córtex cerebelar, tá? Córtex cerebelar. É o córtex do cerebelo, essa substância cinzenta que fica na superfície do cerebelo. A substância branca, ela vai ficar localizada internamente. Tá? Só que mergulhado nessa substância branca, nós temos alguns acúmulos de substância cinzenta, que vão formar os núcleos do cerebelo. Então, no cerebelo, nós temos substância cinzenta onde? Na superfície do cerebelo, formando o córtex cerebelar, e nós temos substância cinzenta formando os núcleos centrais do cerebelo, né? Essas porções de substância cinzenta que ficam mergulhadas na substância branca do cerebelo. Cada um desses núcleos tem nome, mas por enquanto, né, a gente não vai detalhar nesse nível. Uma coisa interessante, pessoal, é que o cerebelo ele é a segunda maior porção do encéfalo. Tá? O cerebelo é a segunda maior porção do encéfalo. Só é menor do que o
telencéfalo. Nós temos uma quantidade muito grande de neurônios no cerebelo. Isso tem a ver com a complexidade dos movimentos que o nosso corpo faz. Por exemplo, o fato da gente adotar essa postura bípede, ereta, a gente ficar em pé, né, a gente se equilibrar, a gente caminhar, a gente correr sobre dois pés, exige um trabalho muito grande do cerebelo. Por exemplo, mesmo mamíferos que são quadrúpedes, eles vão ter proporcionalmente um cerebelo muito pouco desenvolvido. Por quê? Porque é mais fácil se equilibrar sobre 4 patas do que se equilibrar sobre 2 pés. Né? Uma outra coisa também, a complexidade dos movimentos que nós fazemos com as nossas mãos. Né? A delicadeza, o refinamento dos movimentos que a gente faz com as mãos exigem um cerebelo altamente desenvolvido, complexo, tá? Para coordenar, para dar esse ajuste fino. Se uma pessoa tem uma lesão grave no cerebelo, ela não fica paralítica, ela não perde a capacidade de movimento. Só que os movimentos dela ficam muito prejudicados. Ela não consegue mais fazer movimentos sutis, finos. Tá? Os movimentos ficam muito grosseiros, a pessoa perde muito qualidade no seu movimento. Então, o nosso cerebelo é bastante complexo por conta disso, da nossa própria postura e da riqueza, da complexidade de movimentos que nós fazemos. Tá? Uma exceção interessante são os elefantes. Os elefantes, eles são quadrúpedes, mas eles têm um cerebelo bastante desenvolvido. Tá? Bastante desenvolvido. O cerebelo nos elefantes é a maior porção do encéfalo deles. É onde eles mais têm neurônios. Por quê? Por conta da tromba, né? O elefante, a tromba do elefante é como se fosse a nossa mão para ele. Ele usa aquela tromba para se alimentar, para explorar o mundo, para interagir com outros animais. Então, devido à complexidade, e a tromba do elefante tem muitos e muitos músculos. É um controle muito fino que eles fazem daquela tromba. Então, por isso que eles têm tanto neurônio no cerebelo. Os peixes, proporcionalmente ao tamanho deles, eles têm cerebelos bem desenvolvidos também. Porque para eles é muito difícil para um peixe nadar e se equilibrar na coluna d'água. Então ele tem que ter uma coordenação entre os movimentos das nadadeiras para se equilibrar na coluna de água. Por isso que eles têm um cerebelo bem desenvolvido. Tá? O cerebelo faz conexões com muitas regiões do sistema nervoso. O cerebelo se conecta com o tronco encefálico, com a medula espinal, com o diencéfalo, com o telencéfalo. Só que nós não vamos abordar isso nesse momento. Tá? Bem, eu acho que por hoje, né, pessoal, a gente falou bastante. Eu acho que nós vamos terminar isso numa próxima aula, tá?